Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Benja, né? Ele comentando tudo sobre essa goleada, né, do Mengão por 8-0 frente à Vitória no Maracanã. Foi algo surreal, a cada segundo era um gol, né? Com a atuação de gala de Samulino e também Pedro. Rascaeta também, né, deu várias assistências. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. E o que eu tenho a dizer depois do Flamengo ganhar de 8-0 do Vitória é isso aqui. Falar o que, gente? É só aplaudir. Chocolate do Flamengo no Maracanã, 8-0, assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, o Flamengo fez história na noite desta segunda-feira aqui no Maracanã, goleada de 8-0, você não ouviu errado, 8-0 sobre o Vitória, a maior nos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, claro, chegou a 46 pontos, abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e o Vitória fica como primeiro time na zona de rebaixamento com 19 pontos. Um jogo que o Flamengo, de maneira fulminante, liquidou já desde o início. Na primeira etapa, Samuel Lino fez gol com 1 minuto, o Pedro com 2 minutos. O Flamengo seguiu pressionando bastante o time baiano e aí conseguiu fazer 3-0, um golaço coletivo, uma bela jogada do Flamengo, 3-0 com a Arrascaeta. Segundo tempo, muita gente podia imaginar que o Flamengo seguraria o freio de mão, puxaria ali um pouco, botaria o pé no freio. Nada disso seguiu na maneira fulminante que aconteceu. Mais uma vez, Pedro, Samuel Lino, Pedro de novo, Luiz Araújo, e aí também deixou a sua marca com Bruno Henrique no finalzinho, um pênalti ali observado pelo VAR, a bola bateu no braço do lateral Ramon. Então 8-0, torcida em absoluto êxtase, mais de 60 mil rubro-negros nesta noite aqui no Maracanã, mesmo numa segunda-feira. Agora vamos ouvir, claro, os artistas do espetáculo aqui do Maracanã nessa noite histórica. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Eu estou buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros, e nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, minha força vem de dentro de mim, e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer,
como jogador e como pessoa, né, eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né, independente do que foi falado ou não. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar a resposta do que no microfone. Uma sonora goleada aqui no Maracanã, histórica goleada, 8-0 do Flamengo sobre o Vitória. No próximo fim de semana, os líderes encaram aqui no Maracanã, no domingo, o Grêmio, enquanto o Vitória recebe no Barradão o Atlético Mineiro. O Grêmio, não em boa fase, longe disso, é o próximo adversário. Teve aquele 5-0, né, que o Jorge Jesus falou, 5-1. Mas ali era Libertadores. Aqui a gente tá falando de história do Brasileirão de pontos corridos. 8-0 é o primeiro, a maior goleada nos pontos corridos. Em segundo, 7-0 do Goiás sobre o Juventude em 2003. Outro 7-0 sobre o Bahia do Cruzeiro em 2003. São Paulo também venceu por 7-0 em 2004. Ou seja, já é história, é a maior goleada do Flamengo na história do Brasileirão, empatado com o jogo de 82. É muita coisa, seu Elton Serra. Foi sobre Fortaleza na ocasião. É muita coisa. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro é 10-1. Quer dizer, não ficou longe em termos de diferença, né? E eu tô aqui ouvindo o que o Felipe Luiz fala, a questão de... elogiou a fome dos jogadores, né? E foi isso que eu pensei, o jogo, eles estavam se divertindo, eles estavam felizes. Você vê um Flamengo insaciável em campo, querendo mais tabela, mais gol. E aí sobrou pro Vitória, né? Que mesmo desfalcado, tem que ir pra casa com esse chocolate. Eu acho que a gente tem que fazer uma ponderação que não, e essa ponderação aqui não vai diminuir absolutamente nada o que o Flamengo fez no jogo. É um Vitória desorganizado, é um Vitória que sofreu 2 gols do time reserva do Palmeiras no Barradão, é um Vitória que deixou escapar um triunfo contra o lanterna do campeonato, o Sport, no Barradão também num 2-2, e contra o Juventude, outro time na zona de rebaixamento, acabou sofrendo 2 gols também. Foram 3 empates por 2-2 em casa. Dito isso, o Flamengo se aproveitou dessa fragilidade e impôs categoricamente a sua superioridade técnica e física, Edu, porque para roubar a bola no campo de ataque, recuperar como se fosse um time juvenil do outro lado, você tem que ter muita imposição física, e foi o que aconteceu com esse time do Felipe Luiz. Conseguiu fazer 2-0 logo cedo, e aí condiciona o jogo, né? Um time que domina a posse de bola, mais de 70% de posse de bola, um time que começa a dominar o meio campo. O Jorginho hoje bateu o recorde do Campeonato Brasileiro de passes certos, do Campeonato Brasileiro de 2025, superou os 120 passes certos, é muita coisa, é mais da metade do que o Vitória trocou o jogo inteiro, o time inteiro durante 90 minutos, tamanho domínio do Flamengo. E aí vem os destaques individuais, né, dentro dessa coletividade que funciona muito bem. Samuel Lino, né, com a jogada, a gente está vendo inclusive a conexão dele com o Pedro, ele falou sobre isso, né, que ainda pode afinar um pouco mais. O próprio Pedro, que foi muito bem no jogo, acho que os 2 destaques, inclusive, da partida individualmente, acho que além do Jorginho, né, o regente desse meio campo, mas um Flamengo que essa fome, ela se traduz, obviamente, num time que quer se impor dentro de um campeonato brasileiro onde é favorito, olhando também do ponto de vista de critérios de desempate, né, lá na frente, o saldo do Flamengo é absurdo. Edu, o Flamengo sofreu 9 gols no Campeonato Brasileiro inteiro. O Vitória sofreu 8 em 90 minutos. Então mostra realmente a superioridade de um time em relação a outro. E você respeita o adversário da forma como o Flamengo fez, atacando o tempo inteiro, colocando em prática toda a superioridade que a gente coloca em teoria com relação ao elenco que tem. Então, quando o Flamengo consegue acelerar, quando o Flamengo consegue ser um time que se impõe diante do adversário, eu tô falando do Vitória, poderia ter sido qualquer outro, qualquer mesmo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo consegue ser superior. E por isso tem esse saldo absurdo, tem esse ataque
de mais de 2 gols, agora mais de 2 gols por jogo, uma defesa que praticamente não sofre dentro do Campeonato Brasileiro e que crava esse recorde. E a gente pode falar de marcas numéricas ou marcas que ficam também, cicatrizes, né, que ficam do lado do Vitória e do lado do Flamengo, do próprio Pedro, né? Ele até fala sobre isso, ele tenta fugir um pouco do assunto com relação ao que viveu com o Felipe Luiz e que eu acho que ele dá uma resposta dentro de campo espetacular. É uma vitória histórica, é uma derrota histórica também, de um time que foi muito superior durante 90 minutos. E o árbitro sentiu isso, né, Edu? Terminou antes dos 45 no primeiro tempo e terminou os 45 no segundo tempo. Tamanha superioridade do Flamengo. Nem precisou de acréscimos, né, para consolidar uma vitória histórica. Me fez lembrar aquele áudio do Everton Silva. Você vai lembrar, era a lateral do Boa Vista, que toma uma derrota importante do Flamengo. Ele que tinha sido campeão pelo Flamengo em 2009, né? E aí ele fala... Pô, você não entende nem o que os caras falam. A Arrasca entra no 3, pula uma casa, que os caras vão falando que você nem sabe. E é essa impressão que me deu. Os caras do Vitória ali completamente perdidos, né? A ponto do Lucas Arcanjo ter feito defesa importante, o Lucas Halter tirou uma bola em cima da linha. Quer dizer, poderia ter sido mais ainda. E isso que impressiona, né? Fica até difícil destacar individualmente. A gente pode citar o Pedro, que foi o dono da bola no hat-trick, né? Levou a bola para casa, inclusive, né? E a gente tem números do Pedro na tela, profissão camisa 9, é o maior artilheiro do Maracanã, né? Passou dos 100 gols do novo Maracanã, 3 gols na noite de hoje, 1 assistência, 7 finalizações, 4 no alvo, grandes chances foram 3, 16 ações na área rival. É isso, né? Até no linha de passe o pessoal tava brincando que, de repente, se o Ancelotti tivesse divulgado a lista amanhã, talvez o Pedro entrasse. Agora, daqui a pouco a gente vai falar da lista, inclusive. Se machucar um titular ali, um centroavante da seleção brasileira, o Pedro tá aí, né, pedindo passagem. Já tinha marcado contra o Internacional, num jogo de Libertadores. Aliás, ele marcou 3 gols contra o Internacional, né, porque tinha marcado 2 no Campeonato Brasileiro e 1 também na Libertadores. De lá pra cá, né, daquela jogo contra o Bahia, a volta da Copa do Mundo de Clubes, que foi aquele jogo contra o Fluminense, que ele entrou e fez 1-0, passou em branco durante todo esse tempo até fazer os 2 gols contra o Internacional. O recorte dos últimos 3 jogos, claro, é positivo, né, Edu? Mas eu acho que traz uma rota de crescimento, uma evolução de um jogador que passou muito tempo lesionado, que teve que brigar agora por uma posição de titular, e eu acho que ainda está brigando, né? Eu acho que nos últimos 3 jogos ele tem demonstrado que é o titular dessa equipe, é o 9, é um cara que, inclusive, mostrou o que o Felipe Luiz pede tanto, né? Marcação, pressão, o Arrascaeta também, inclusive, indo abafar a saída de bola, aquele quarteto, né? O Arrascaeta, os 2 pontas, né? O Plata de um lado fazendo isso, o Samuel Lino do outro, e o próprio Pedro, né? Tentando pressionar a defesa adversária, roubando a bola no campo de ataque, forçando o erro do Vitória. Então acho que esse conjunto ajuda também a fazer com que ele evolua individualmente, né? Porque o coletivo vai ajudá-lo demais. E o curioso, né, Elton? No ataque. O curioso é que ele não é titular no Flamengo absoluto. Na Libertadores, o Felipe optou pelo Bruno Henrique, né? Você tem briga aí, né? Então, como eu falei. Como eu falei, eu acho que é um jogador que, nesse momento, briga por posição, mas pra mim, eu não tenho dúvidas. É o melhor jogador da posição no futebol brasileiro. A gente pode discutir se pressiona mais, pressiona menos, mas o cara se torna o artilheiro do Maracanã. O cara que passou tanto tempo lesionado e faz os gols com os recursos que ele mostrou nesse... Deu elástico, cavadinha, drible de corpo. Ele foi realmente um jogador que se espera dele, né, principalmente com a bola. Foi o grande destaque junto com o Samuel Lino, sim, Edu. Nos números, o Samuel Lino até tem mais participações em gols, mas eu acho que Pedro ele consegue mostrar que é um 9, aquele 9 que qualquer time gostaria de ter. E eu não falo só do futebol brasileiro, não. Vamos ver Samuel Lino, então. Põe na tela pra gente falar do outro destaque no ataque. Ele não tinha marcado nenhuma vez pelo Flamengo, né? Fez o primeiro gol dele com a camisa do Mengão, como ele disse, e logo o segundo. Então, fez 2 gols, foram 3 assistências do Samu, como ele é chamado também.
líder nesse quesito, 3 chances criadas, líder também, 3 finalizações no alvo, completou um drible e 9 ações na área rival. Este foi o ranking até o momento em que ele foi substituído aos 18 do segundo tempo. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Falar um pouquinho sobre esse vídeo aí. Vemos aí a mídia, né, em geral, né, reagindo a esse Flamengo, elogiando bastante, né? No começo vimos o que Ben já falou, né? Ele falou que é algo que é surreal, né? Uma goleada, a maior goleada histórica dos pontos corridos, né? O Flamengo bate esse recorde aí e Ben já bateu palmas, né? Bateu palmas ali, porque ele disse que não precisa fazer mais nada, só bater palmas. E é isso realmente que aconteceu, né? A gente não esperava que seria uma goleada dessa forma, né? Poderia esperar um 3-0, 4-0, né? Mas 8-0 foi algo que ninguém esperava, né? E esse Flamengo tem sim poder para fazer isso, tem time para isso. Mas parece que às vezes no segundo tempo ele baixava o pé. E dessa vez foi diferente, né? O Flamengo no segundo tempo também manteve o mesmo ritmo, que tanto que fez mais gol no segundo tempo do que no primeiro, né? O primeiro terminou 3-0 e no segundo o Flamengo fez 5 gols, né? Então mostrando que no segundo tempo também o Flamengo tem fôlego sim para lutar e fazer os gols aí, muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Dê sua opinião se você gostou da atuação do Flamengo, dos comentaristas e tudo mais. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.